Vamos começar do início, falando aqui do Visual Studio 2022, versão que a gente vai usar. Isso é uma ideia de desenvolvimento, ou seja, uma interface integrada para desenvolvimento de sistemas, que ela possui diversas linguagens e diversos recursos para desenvolver sistemas de formas distintas. O objetivo dessa matéria inicial do terceiro semestre é conhecermos a ferramenta e conhecermos o C#. Então, assim, a gente não vai fazer desenvolvimento web, não vai fazer desenvolvimento de aplicativo, não vai fazer nada disso. A gente vai fazer um desenvolvimento desktop, que roda só no Windows normal. A ideia desse primeiro, da V1, é a gente aprender a ferramenta, aprender os comandos, entender, e na V2 já fazer a nossa primeira interação com o banco de dados. Aí vai ter o servidorzinho de banco de dados, a gente vai se conectar nele e fazer as operações básicas de inclusão, alteração, exclusão e seleção de dados lá. A de sexta é só banco de dados, é só aquela parte de select, de conexão, de modelagem. A gente vai ter alguma coisa de como gera o script e coloca no banco, né? A gente vai ter esse tipo de situação, como faz o Story Procedure. Essa não, essa é de programação mesmo. Essa é o banco de dados, é só onde eu guardo o dado e recupero ele. O foco não é o banco de dados aqui, beleza? Então, a interface de desenvolvimento que a gente vai usar é o Visual Studio. Você poderia programar em C# também com VS Code, né? Você teria um pouco mais de trabalho. O Visual Studio é a ferramenta da Microsoft integrada para fazer isso. E a linguagem de programação que a gente vai usar é o C#. Então, esses são os critérios. Agora, tem outras linguagens de programação? Tem suporte a VBNet, tem suporte a outras linguagens que você pode baixar para fazer, ou até mesmo adquirir, por exemplo, um Delphi.NET para programar em .NET. Tá? Mas a gente vai programar em C#, que é a mais comum. E a gente vai usar a Core mais nova que a gente tiver aqui, a .NET Core mais nova, que a gente tiver disponível. Tá bom? Essa Core mais nova foi lançada aí final do ano passado, é ela que a gente vai usar, tá? Que é a plataforma de desenvolvimento que está disponível para a gente aqui. Então, quando você abre o Visual Studio, aparece uma telinha tipo essa aqui, né? Onde a gente... Oi? É que ela está emocionada. Aparece... Aparece essa telinha inicial e a gente vai aqui no criar novo projeto. Lembrando o seguinte, o meu Visual Studio está em inglês, que eu mudei o idioma conforme eu mostrei na aula passada. Não sei, esse cabo não está legal mesmo não. Deve dar pra mudar aqui, né? Quem baixou até português, mas na tela, não? O quê? você está conectado. Então, muda a porta aí pra mim. Beleza. Valeu. Então a gente vai nessa opção aqui de criar novo projeto. É nessa opção que a gente vai começar a fazer o nosso projetinho. Tá? Observe o seguinte, gente. Tem várias linguagens para você programar. Para várias plataformas diferentes, tá? Com vários tipos de aplicativo diferentes. Então você tem muita coisa para você fazer aqui no Visual Studio. É impossível a gente dominar todas ou ensinar todas. Cada aluno vai caminhar por conta aí para se desenvolver dentro do Visual Studio. O que eu vou mostrar aqui nesse primeiro momento
para a gente entender o C#, entender o ambiente, é C# Windows Desktop. Tá? E a gente vai fazer aqui um projeto Windows Forms Application, tá? Esse carinha aqui que a gente vai fazer. Então, C#, Windows Desktop, Windows Forms Application. E vamos dar Next. Aí é onde eu vou salvar. Vou escolher aqui vou salvar ela na minha pastinha aqui. E vou dar o nome dela aqui de meu primeiro programa. Tá? Então vai ser aula 01, meu primeiro programa. Aqui é a framework não, a core, a plataforma que a gente vai usar. Você pode ter mais de uma instalada para você desenvolver. A gente está usando a 6.0, que é a do Visual Studio 2022, tá? Que é a .NET Core 6.0, é essa que a gente vai usar. Ela já mudou o nome até para .NET 6.0, porque ela foi até a Framework 4.7 ou 4.8, alguma coisa, .NET Framework, depois ela mudou para Core 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, agora está na Core 6.0 já. Então, C# Windows Desktop, nomeei, coloquei na pasta que eu queria dar, depois eu vou explicar o que é uma solução, o que é um projeto, para vocês entenderem. E disse que eu vou criar na .NET Core. Ele vai criar o projetinho pra gente. Então esse é um projeto Windows Desktop usando C# com a .NET Core 6.0. Beleza? Então, ele vai ter essas características. Quais caras que são importantes para a gente nesse primeiro momento, para a gente entender, tá? A janelinha de design, que é aqui que vai ficar o code. Ó, aqui que vai ficar o code e o formulário que eu vou desenhar. O Windows Form, ele, quando for compilado, ele vai gerar um exe que só funciona no Windows e com a Core instalada. Você tem que instalar a Core na máquina para ele rodar, né? Mas é um aplicativo Windows.exe padrão. É isso que você vai desenvolver aqui, tá bom? E aqui que fica o desenho e o code, nessa janelinha de design. Você tem aqui o Solution Explorer. O Solution Explorer é como se fosse o explorador de soluções, para quem tiver em português aí, é como se fosse o Windows Explorer do seu projeto. Porque quando você cria uma solução, ele vai criar uma série de arquivos lá. Ele vai criar uma série de arquivos lá na pastinha. Você lembra? Eu criei a solução aula 1. Meu primeiro programa. Ele cria a pasta, ele cria o arquivo da solução e ele vai criar um monte de arquivo de projeto aqui para você fazer. É por aqui que a gente vai gerenciar esses arquivos. Quando você for copiar uma solução para outro computador para continuar desenvolvendo, você tem que copiar a pastinha inteira. Tem que levar todos os arquivos para essa pastinha. Não adianta você chegar aqui e levar só o SLN. Não vai funcionar. Porque todos esses arquivos aqui estão amarrados dentro da sua solução. Então tem que copiar a pastinha inteira quando você for levar. E o gerenciamento fica aqui, ó. Esse aqui é o arquivo da solução, ó. Tá vendo? Não era para abrir isso aqui, calma aí. Esse aqui é o arquivo da solução. Esse aqui é o arquivo do projeto. Esse aqui é o arquivo do projeto. E esse aqui é o arquivo do formulário. E tem o arquivo onde fica o design do formulário. E tem o arquivo onde fica o code do formulário. Que o code do formulário
fica aqui em outro arquivinho. Fica tudo separado, mas a ferramenta gerencia isso pra gente. Observe aqui, eu estou clicando com o botão direito, View Code, dando 2 cliques e fazendo. Então é pelo Solution Explorer que a gente vai navegar dentro dos nossos projetos, que a nossa solução pode ter mais de um projeto, tá? E dentro do nosso código para a gente escrever esse código. Esse aqui é o arquivo inicial, é o program, é como se fosse o public static main, lá void, string args lá do Java, todo programinha tem um arquivo inicial. Esse é o arquivo inicial do C#, ele cria automático para a gente só vai precisar manipular aqui quando a gente mudar o nome do form, ou quiser que outro formulário seja o formulário de início dele, esse program. Então a gente não vai ficar alterando esses arquivos internos de forma descuidada, tá? Eu não vou entrar aqui e alterar, porque quando eu faço as alterações, ou mudar o nome só do de dentro, aí você corre o risco de perder aquele arquivo, de perder uma referência interna do programa, e você tem que refazer. Então tudo que você fizer aqui tem que ser feito com cuidado, tá? E eu também não renomeio o arquivo nessas pastas aqui direto. Eu aceito eles como eles estão aqui, partindo do princípio que o Visual Studio está gerenciando eles para mim. Eu não vou pegar aqui, não gostei desse nome aqui, vou alterar. Não pode fazer isso. Tudo bem? Então aqui, eu vou dar aqui, ó, um nome para ele. Vou chamar ele de aula 01. Beleza? Ó, ele avisa que ele vai renomear, que ele tem que renomear todos os elementos do Form 1. Yes. Renomeou para aula 1, ele renomeou todos os arquivos internos para aula 1. Ó. Eu renomeei o mais alto. Beleza? Lá na nossa pastinha, ó, ele renomeou, ó, todos os 3 arquivos para aula 1. Beleza? Então esse é o Solution Explorer, esse aqui é o Windows Explorer da nossa solução. É por ele que eu vou administrar os arquivos, como eu quero organizar os meus códigos, se eu quero que eles fiquem em projetos, dentro de outros projetos, se eu quero criar subpastas e colocar lá, é aqui dentro que eu vou organizar. Outro cara importante é a Toolbox. A Toolbox, ela vai ter os controlezinhos que a gente vai colocar dentro do nosso projeto Windows Forms para fazer. Ela é a nossa caixinha de ferramentas, onde vai ter todos os componentes, todos os itens que eu vou usar para criar um programa Windows Forms dentro da Toolbox. Ela funciona clicando e arrastando, e você coloca o componente lá dentro, tá? Você clica e arrasta, ele vai, você marca ele, deleta, ele sai. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente coloca, como é que a gente renomeia, como é que a gente coloca código dentro de cada um desses caras e faz. A programação do C#, apesar de ser orientada a objeto, ou seja, todo programa é orientado a objeto, vocês vão trabalhar de uma forma mais orientadas a evento, quando você estiver falando. O que é evento? O seu código, ele é escrito e ele fica pacífico dentro do seu sistema, aguardando uma interação para que ele seja executado. Ele não é executado o tempo todo. Ele fica aguardando os gatilhos, ele fica aguardando o que vai estimular ele a funcionar. Por exemplo, o clique do botão vai executar uma sequência de código que vai fazer alguma coisa. Quando você para o foco numa caixa, quando você sai o foco da caixa, você pode estimular essas ações para que essas ações façam alguma coisa dentro do seu programa. Então a gente vai entender como isso funciona dentro desse código. Outro cara que é importante é a janela de propriedade, a Property Window. A Property Window tem os atributos em tempo de projeto. Tá? O que são os atributos? São as características que você pode manipular em tempo de projeto. O que é isso? Esse aqui é o tempo de projeto, é o que a gente chama de design time, é o tempo de projeto. E você tem o tempo de execução, que é quando o seu programa está sendo executado.
Quando seu programa está sendo executado, você só manipula ele através de código que vai ser executado. O antivírus tem que ser desabilitado. Porque toda vez que ele gerar um XL, ele acha que é um... Porque quando eu mando ele dar o build, ele gera um XE, e o antivírus está achando que é um vírus. Então você tem o tempo de projeto e o tempo de execução. Você tem o design time e o run time, tá? São os dois tempos que você tem, né? Então, o tempo de projeto é quando você pode alterar as características sem código, você muda ali na Property Window, e o tempo de execução você só consegue manipular via código. Vai ter um código que vai ser executado, onde você vai manipular. Isso aqui é um exe, ó. Quando você manda ele executar aqui, nessa setinha aqui, ó, ou no menu Project, não, Build não, ele só compila. Tem um menuzinho aqui que dá para executar também. Aqui, ó, no debug. Ele gera um exe lá dentro, ó. Você poderia executar direto esse exe também, só que aí você não teria as ferramentas de debug do Visual Studio quando você quer ver, por exemplo, passo a passo de um código, quer alterar o código, etc. Quer verificar como é que estão as variáveis internas, você não conseguiria ver aqui. Aqui é o exe mesmo rodando, não está gerenciado pelo Visual Studio. Então, Toolbox, Solution Explorer e Property Window são os três caras mais importantes para a gente nesse tipo de projeto. Toolbox, Solution Explorer, caixa de ferramentas, explorador de soluções e janela de propriedade, Property Windows, as propriedades aqui. São esses três caras onde a gente vai fazer a maior parte das coisas dentro do Visual Studio. Então é importante que a gente entenda com esses três e faça, tá? Cada carinha que a gente colocar aqui, ele é um objeto. Ele pode ser um objeto container, como é o caso do formulário, que tem outros objetos dentro dele, ou um objeto que vai ficar dentro de algum container. Esses objetos, eles têm vida própria. Cada objeto desse que você colocar vai ter vida própria. E ele precisa ter um nome, ele precisa ter um name, que é o nome de programação dele, é o nome que você vai usar para se referenciar a ele. Então, esse atributo vai ter em todo componente que você colocar, que é o atributo name. Tá vendo? Ele até aparece primeiro, independente de você ordenar alfabeticamente ou não. Porque você pode agrupar por tipo de propriedade ou ordenar alfabeticamente. Eu prefiro ordenar alfabeticamente as propriedades. Mas para todo objeto, você vai ter o atributo name. Então, eu preciso colocar name para todos, porque eu posso manipulá-los através do name. E o que a gente vai usar? A gente vai usar, como boa prática de programação, as três primeiras letras de todo componente para identificar o que ele é, de todo objeto. No caso aqui, a gente tem um formulário. Então, as três primeiras letras que a gente vai usar é FRM. Sempre que a gente tiver um formulário, a gente vai colocar o FRM. Então, se eu tiver um formulário aqui, um outro formulário, vou adicionar aqui, ó, clicar com o botão direito em cima do projeto aqui, ó, Add, Form, ó, vou dar um nomezinho para ele, ó, vou chamar de FRM aula 1, 2, vou adicionar. Quando você já nomeia ele na entrada, ele já vem com o name, com o nomezinho que você deu para ele. Ó. Tá vendo? Aula 102. E eles não podem ter o mesmo nome. Ó. Se eu tentar colocar o mesmo nome, eles não se entendem, porque cada objeto na programação, dentro do escopo dele, tem que ter um nome único. Então, se eu pegar esse cara aqui e colocar no name dele
FRM aula 1, ele vai reclamar. Tá com ele e o outro com ele. Ah, é. Viu? Já tava duvidando de mim mesmo. Não reclamou. Aí deu erro de build, ó. Já tem 2, ó. Na verdade ele não deixaria nem eu nomear. Mas ele vai dar erro de build porque vai ter 2 objetos com o mesmo nome. Ele cagou aqui os resources. Ele se perde tanto que ele começou a dar erro em outras coisas. Vamos ver se ele voltou. Ah, isso é outra coisa. Ele se perdeu aqui nos namespaces internos, ó, tá vendo? Ele criou esse aqui com referência ao outro. Só para ajudar a gente. Você vê como ele dá erro mesmo. Bem, voltou. Aqui para você andar de um para o outro, ó, você pode dar 2 cliques, ele abre o design. Você pode dar 2 cliques em cima do form, ele abre o evento load dele. Tá? Ele abre o evento load dele. Aqui ele se perdeu mesmo. Ele abriu o load 1. Ou botão direito, view code, e ele vai para o código. Tá? Botão direito no código, view design, ele volta para o design do form. Então você consegue navegar entre formulário e código dessa forma. Então aqui dentro da Property Window eu posso manipular os atributos desse formulário aqui, ó. Eu quero mudar o título dele aqui, ó. Vou mudar o título dele aqui, ó. Meu primeiro programa em C#. Tá? Ele muda o título em tempo de projeto. Quando você executar ele, ó, mudou lá, porque você mudou em tempo de projeto. Agora, vamos incluir alguns componentes aqui, ó. Vamos voltar lá para o tempo de projeto, vamos abrir a nossa caixa de ferramenta aqui, nossa toolbox. Se você fechar aqui, ela aparece um íconezinho, né? Ó, os iconezinhos aí. E vamos incluir aqui um botão, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele vai ficar aonde a gente posicionar ele manualmente. E ele tem o name também. Lembra que eu falei do name? Para botão, a gente vai usar BTN, tá? Então a gente vai usar BTN. BTN nome. Não. True name. BTN nome. E aqui eu vou colocar meu nome completo, tá? No text do button, que é o que vai aparecer para o usuário. Isso aqui está em tempo de desenvolvimento. Quando eu executar,
ele vai aparecer em tempo de execução, o botão. E eu posso mudar as características desse botão. Posso marcar o botão. Dá para estilizar? Dá para estilizar. Você pode vir na Property aqui, ó. Você pode colocar uma imagem nele. Você pode mudar o tipo dele. Vamos ver aqui onde a gente muda o tipo dele. Aqui, ó. Flat Style, ó. Eu posso colocar flat, posso colocar pop-up, posso colocar system, né? Posso mudar a parte do appearance dele. Então tudo isso eu posso fazer com o button. Cada atributo desse aqui é uma característica dele que eu posso mudar. Posso colocar uma tag que eu posso usar na programação. Depois eu vou ensinar a botar um tooltip nele, esse tipo de coisa. Outro componente que a gente tem é o label. Estou colocando um label aqui, ó. Label 1, ó. Aí vou colocar ele aqui, ó. LBL Display. Nomezinho dele. Aí eu vou tirar o auto size dele. Tirei o auto size. Ele não vai se autodimensionar com o tamanho. Tirei o auto size. Coloquei o border style dele para fixed single. Ele colocou a bordinha, ó. Tá vendo? Coloquei back color nele para ele ficar branco. Ó. Back color nele, vou colocar o branco, ó. Back color. E o texture align dele, vou colocar middle left para ficar no meio aqui, ó. É. E vou apagar o text. Vou apagar o text do label. Vou tirar esse label 1. Então vai ficar uma caixinha lá em cima que eu vou manipular em tempo de programação. Qual que é a minha ideia? Executar o projeto. Tá aqui. Quando eu clicar nesse botão, ele colocar meu nome aqui dentro. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente precisa entender para fazer isso? Primeiro, eu tenho um botão chamado BTN nome. Eu tenho um label chamado LBL Display. Beleza? Eu preciso saber disso, que eu vou precisar usar esses names para que eu programe. Né? Aqui, dentro da Property Window, dentro da janela de propriedade, eu tenho os events, ó. Tudo isso aqui são ações que você pode colocar código quando acontecer algo com esse botão. Esses events todos aqui pertencem a esse botão somente. Tá? Então eu posso usar o clique, ó. Quando você dá 2 cliques em cima do componente, ele pega o event principal dele. Então se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai colocar o clique, ó. BTN nome clique, que é o evento principal do botão. Se você for lá no botão, no design, ó, e olhar no clique, ó, tá lá o nome do event, tá vendo? BTN nome clique. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai para o mesmo lugar. BTN nome clique. Esse aqui é o botão. Em design, se a gente olhar lá no Solution Explorer, o que o Visual Studio faz automático pra gente, lá no design, né? Ó, Windows Form Design Generate Code, ele gera esse código todo automático pra gente. A gente não pode apagar esse código, manipular ele, né? Ele criou lá o botão, ó, todo esse código é para criar o botão, tá vendo? Lembra que a gente alterou o nome dele? Tá aqui, ó. Essa é a posição que ele tá no formulário. Esse é o tamanho dele, ó. Esse é o text dele. Tudo isso ele tá criando automático pra gente. E esse é o evento clique que a gente criou lá. É assim que ele faz o evento, ó. Ele diz que o evento clique do botão, ele está no handle clique, beleza? Na rotina BTN nome clique. O label também está aqui, ó. O próprio código de geração do formulário também está aqui. Só que o Visual Studio está criando isso automaticamente para a gente, né?
A gente raramente vai precisar manipular isso. Então eu vou lá no evento click. Como é que funciona a programação quando você quer alterar um atributo de um objeto? Você coloca o nome do objeto, coloca o atributo que você quer alterar e coloca o valor que você quer que esse atributo assuma. Ponto e vírgula no final. O código do evento vem entre aspas. Eu apaguei aspas entre chaves. Desculpa, eu apaguei a chave sem querer aqui. Eu apaguei duas chaves sem querer. Uma chave é do event, outra chave é do form e outra chave do namespace. Então, dentro das chaves, o código que eu quero, Gabriel. Quando eu executar, o código fica inerte até que ele seja sensibilizado. Então, quando é que você sensibiliza esse código? No evento clique do botão. Beleza? No evento clique do botão, você sensibiliza o código que vai executar. Então, o código ficou inerte até ele ser executado. Se eu colocar um outro label aqui, vamos voltar lá para o design do nosso form. Se eu colocar um outro label aqui, ó, copiei e colei o label, ele vem com outro nome. Eu vou colocar esse label aqui como LBL profissão, tá? Aí eu vou colocar outro label aqui para identificar o nome completo. Ctrl mouse, ele copia. E aqui embaixo, qual o nome que eu dei? Vou chamar de display 2. Então eu estou lá com... quero alinhar tudo à esquerda, marco eles. Tem as ferramentas de alinhamento aqui em cima, ó. Alinhou tudo à esquerda. Maravilha. Então o meu nome completo. Vou colocar também no LBL Display 2 o código, ele vai ser executado em sequência. Para a gente que está olhando, ele vai parecer que é uma coisa só. Ele executou primeiro um, colocou lá, depois o outro, colocou aqui. Professor, você me garante isso? Você pode colocar um pontinho de parada. Aqui já aprenderam ferramenta de debug. Pontinho de parada no código. Marco a linhazinha do lado aqui, com um pontinho de parada. Executo, Executo. Clico no botão, ele vai parar a execução lá, ferramenta de debug do Visual Studio. O texto está sem nada. Se você pegar aqui, colocar o mouse em cima, o texto está sem nada, tá vendo? Se aperta F11, ele vai passo a passo. Executou a primeira linha com F11. Agora está lá o texto, Mais um F11, executou a segunda linha. Está lá o texto. F5, ele volta para a execução normal. Show?
Então você pode ter inúmeros elementos e inúmeras ações sendo que aconteçam. Por exemplo, eu vou colocar um outro botão aqui do lado. Ó. Vou colocar um outro botão aqui do lado. Esse botão eu quero que limpe. Ele é o BTN limpa. Vou dar 2 cliques nele, ele vai direto pro clique dele, ó. Beleza? Como é que eu limpo lá, ó? LBL display, ponto text igual. LBL display 2, ponto text igual. Vai limpar os dois. Então o botão põe lá os dados, ó. Vou tirar o ponto de parada agora, não quero mais o ponto de parada. Vou dar um continue, ó. Colocou os dados, ó. Cliquei no botão limpa. Pum, limpou. Executou os dois. Então, as ações podem ser feitas de acordo com a sua necessidade. E os eventos você pode ter qualquer um que tenha disponível, tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos usar aqui o mouse hover dentro do display 1. E você pode alterar qualquer característica. Que você queira. Vamos ver aqui no mouse livre. Ó. Vamos colocar um código agora, a gente colocou no mouse hover, vamos colocar no mouse livre. Esse color é um enumerador com as constantes de cores, que a gente não precisa saber de cabeça, as principais cores estão ali. Você podia usar um hexadecimal, um RGB delas também. Então o código fica quietinho, quando você passa em cima ele aciona, que é aquele mouse hover, quando você sai ele executa o mouse livre. Então você pode ter vários códigos para você fazer o seu programa da forma que você quiser, que eles vão ficar sentadinhos, esperando até que aquele evento que estimula ele aconteça. E quando ele acontecer, você vai ter a resposta do código sendo executado. E dentro do seu código pode ter qualquer coisa, né? Desde que ele esteja com a sintaxe correta. Outra coisa que você pode ter aqui, a gente já viu aqui os componentes button, label só para identificação. A gente pode ter, por exemplo, caixa de texto, que é a text box. Text box permite input do usuário, tá? Então eu vou colocar aqui vou voltar aqui para as properties, vou colocar aqui LBL texto 1, e aqui eu vou colocar um botão aqui, ó, chamado transfere texto, vai ser o BTN transfere texto. Nosso botão, ele vai ter uma backcolor diferente aqui.
Vou colocar ele como laranjinha. E vai ser o transfere texto. Tá? A caixa de texto, ela tem os seguintes atributos que são os mais importantes. O name, como eu já falei, a gente vai chamar de TXT. Tá? A gente vai dar um nome de TXT, ó. Label, LBL. Button, BTN. Form, FRM. Caixa de texto, TXT. Beleza? Então a gente está aprendendo os conjuntos de nomenclaturas que a gente vai usar para esses componentes quando a gente colocar eles no formulário. E do próprio formulário, que é FRM. Então a gente vai ter essa disciplina de nomear os nossos componentes dessa forma. Por quê? Porque quando eu estiver programando, eu olhar o LBL aqui, eu sei que é label. Eu não preciso pensar ou lembrar. Eu sei que ele está alterando um label. Beleza? Eu já sei. Eu olho ali LBL, eu sei que é um label. Eu olho o BTN aqui, eu sei que isso aqui é um button. Eu não preciso ficar pensando onde é que está cada rotina. Pela simples simetria que eu tenho com o que eu estou nomeando e como eu estou programando. Então, o que a gente vai fazer com esse transfer? Outra propriedade importante, antes da text box, é a propriedade max length. Quando você trabalha com banco de dados, é importante você definir as max length. Por quê? Porque é a quantidade máxima de caracteres que você vai permitir naquela caixa de texto. Se você tentar dar um insert ou um update num campo do banco de dados com a quantidade maior de caracteres que aquele campo permite, o banco te retorna um erro e o seu programa dá um erro. Então, as suas caixas de texto que vão manipular dados de banco de dados, ela tem que ter delimitada a quantidade máxima de caracteres que aquele campo permite lá no banco. Então, se é um campo varchar para o nome com 50 caracteres, a sua max length do seu campo text de nome que vai manipular esse dado do banco tem que ter 50 caracteres, no máximo. Tá? Se o cara usar 39 não dá erro, mas se ele usar 51 dá. Beleza? Então aqui eu vou colocar para esse texto aqui 30 caracteres no máximo. Significa o seguinte, que quando você executar lá o seu programa, ele vai parar no 30 caracteres. Acabou. O próprio programa gerencia isso pra gente. Eu não preciso ficar verificando se tem 30 para dar um insert, nada disso. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente estiver programando com o banco de dados, fazer essas delimitações. Isso a gente precisa ter. Gravem isso porque isso é importante. O que a gente vai fazer quando transfere texto? A gente vai pegar o texto que está digitado aqui e somente se tiver texto e jogar aqui, ó. Vamos jogar num outro label aqui de baixo. Vou copiar esses dois aqui. Copiei os dois. Vou redimensionar ele aqui. Vou chamar esse aqui de exibe texto. Esse aqui é o LBL. E esse aqui é o LBL exibe texto. Tá? Eu coloquei um Dzinho nesse aqui, de display aqui, que ele é o display desse, o outro que está com o mesmo nome. Então, quando eu clicar, eu vou pegar o texto que está aqui e jogar aqui, ó. Beleza? Então, qual objeto que eu quero alterar? Eu quero alterar o LBL exibe texto. Qual atributo que eu quero alterar? Eu quero alterar o text dele, que eu quero colocar o texto dele. Da onde que vai vir esse dado? Esse dado vai vir da txt, texto 1. Qual atributo que vai vir? Text. Então é isso que a gente vai fazer. Nesse primeiro momento. É isso que a gente vai fazer. O que ele vai pegar, ó? Ah, professor, quando tiver vazio eu não quero que ele transfira. Quando tiver vazio, eu quero que ele avise que o texto está vazio. Como é que eu vou fazer isso?
Aí a gente vai entrar em qual estrutura de programação quando você tem uma condição? Na estrutura de programação C. A gente vai entrar na estrutura if. Então como é que funciona o if do C#? É igualzinho o if do C. Você vai ter o if, abre aspas, abre parênteses. O que você vai verificar? Se o txt texto1.text, se o atributo está diferente de vazio, tá? Mas professor, se ele inserir espaços em branco, não, eu não quero espaço em branco também, então eu vou usar o trim. O trim remove os espaços em brancos antes e depois dos caracteres. Se não tiver nenhum, ele remove todos, beleza? O trim, ele existe quando o atributo for string, o trim. Então, se ele for diferente de vazio, você poderia fazer numa linha só, ou colocar aqui, mas eu mantenho a boa prática de programação de sempre abrir e fechar chaves. E ir para o else, ó. Então, quando ele estiver diferente de vazio, ele vai transferir, ó. Vou colocar um comentário aqui, comentário é barra, ó. Se estiver diferente de vazio, ele faz a ação. Se estiver vazio, informa o usuário que está vazio e para o foco no campo txt texto1. Então, tem uma estrutura de programação pronta aqui para a gente dar mensagem para o usuário, que é a messagebox. Messagebox.show. O campo, qual o nome que a gente deu lá para o usuário? Aqui é a mensagem com o usuário, texto 1. O campo texto 1 está vazio. Favor preencher o conteúdo. A messagebox tem várias estruturas dentro dela. Ela tem o título dela, alerta vermelho, ou meu primeiro programa. Depois eu posso usar constantes do nome do projeto para eu fazer. Ela tem os botões que você quer, ó, messagebox buttons, ó, messagebox buttons, ponto ok. Eu só quero o botão ok nessa caixa. Eu não quero outros botões. E eu quero que ele exiba um alert, que é o icon, messagebox icon. Eu quero que ele coloque o error lá. Então ele vai avisar. Olha a estrutura, ó, messagebox, o campo texto, título da caixa, botão que vai aparecer e ícone que vai aparecer na caixa. Essa é a estrutura. Essa estrutura está pronta. Ele vai criar essa janelinha de alerta para a gente com esse texto. E eu quero que pare o foco no txt texto 1. Agora é um comando, tá? Não é mais alteração de um atributo. Eu vou executar um método da caixa de texto que para o foco dentro dela. Então o método, quando você executa, ele vem sempre com o nome igual esse show aqui, ó, e você abre e fecha o parênteses. E se ele tiver atributos, você coloca os atributos dentro desses parênteses, como é o caso da messagebox. Então estou mandando ele parar o foco. Isso aqui é uma ordem para o foco dentro da sua caixa. E aí executa. Tá vazia. Título da caixa de texto que a gente colocou, texto, o ícone e o botão. Ok. E ele voltou com o foco para lá. Ó. Observa. Ó, tirei o foco de lá. Ó. Cliquei. Voltou com o foco para lá. Ó. Ponto foco. Coloquei o texto. Ele não vai. Beleza? Esse limpa display aqui, eu quero que limpe também o LBL exibe texto. Então vou lá incluir mais uma linha nele. Coloquei os textos, transferir, limpei. Eu quero limpar isso aqui quando eu der o transfere, porque eu não transferi, eu copiei, né? A gente acha que existe o
recorta, né? Mas na verdade ele copia de um lugar para o outro e depois apaga do de cima. Ele copiou aqui, ó, e eu quero apagar da caixa de texto, ó. Aqui que é a importância do algoritmo que vocês aprendem, porque eu tenho que copiar antes de apagar. Se eu apagar antes de copiar, ele vai copiar o vazio. Né? É igual escovar o dente antes de colocar a pasta na escova. Né? A gente já aprende o algoritmo desde novinho, a gente que não se liga, a gente sempre coloca a pasta antes. Né? Então olha lá, ó. Transferiu. Parece mágica, né? Fez a transferência. Então eu posso manipular através desses atributos e desses comandos e desses events tudo que eu quiser aqui. Tá? Se eu quisesse colocar botões aqui para manipular a cor, tá? Vou colocar aqui, ó, os botõezinhos aqui, ó. Vou colocar 4 botões aqui, ó. BTN vermelho, ó. Então eu tô lá com esses botõezinhos bonitinhos. Aí vou lá o vermelho, vou alterar a cor de fundo do formulário para ele. Ó, o formulário, como ele é o container desse cara, você vai se referir a eles como this. This é o formulário. Beleza? Ele é o container desse cara, então ele é o this. Ele é a classe onde eles estão dentro. É this. É o objeto que está em execução. Vou alterar o backcolor. Vou voltar lá, ó. Meu WhatsApp funcionou direitinho agora. Vamos lá. Opa. O quê? Ah, tem um S sobrando aqui que eu bati na tecla sem querer. Nunca mandem executar o programa se ele der erro de build. Corrijam o erro primeiro. E não façam toda a programação sem ir conferindo passo a passo igual eu estou indo. Tá? Tem que fazer uma ação, já dá o build, já confere se vai funcionar. Olha lá, ó. Então, pessoal, para uma primeira aula tá bom. Eu gostaria que vocês fizessem essa aula hoje ainda. Eu vou interromper a gravação aqui.